Lucas, conta pra gente o seguinte, você é um dos caras que mais pilotou carros diferentes. Você já andou de Fórmula 1, andou de LMP1, você já andou de Stock Car, andou na V8, descobri agora há pouco, na V8 Supercar. Como que você começou? Como começou a sua história na Fórmula E? Porque eu lembro desde o início da Fórmula E, você já estava envolvido de alguma maneira. Como é que começou o seu envolvimento com a categoria? Bom, com a Fórmula E, começou antes mesmo de existir a Fórmula E, em 2008. Eu acabei correndo pela equipe do Alejandro Agag na Fórmula 2. Era eu e o Petrov, Vitaly O Petrov, russo. o russo. Eu entrei no meio do campeonato, substituindo um dos outros pilotos. E a gente ganhou o campeonato de construtor. Eu fiquei muito amigo do Alejandro. Uhum. No ano seguinte, a gente foi sócio de uma equipe de Fórmula 3. E na época ia virar, foi GP3, e daí, isso foi em 2008, 2009, daí em 2010 eu estava na Fórmula 1, e em 2012 eu estava desempregado, estava saindo, estava fazendo teste de Fórmula 1 ainda, mas não estava correndo em lugar nenhum, e daí apareceu a oportunidade do Alejandro fazer a Fórmula E. Ele me ligou, falou: eu tenho essa oportunidade, não sei se a gente vai conseguir ou não, você quer ajudar a desenvolver a categoria? Se eu pegar o projeto? Falei: quero. Então, assim, eu fui, não existia nada. Então, era eu, o Alejandro, o primo dele, que é o Alberto, hoje é o Chief Championship Officer, é o cara que toma conta do campeonato. Eram nós três, daí a gente foi atrás de pista, carro, capital para fazer o campeonato, contratar gente. Então, eu participei do dia zero Olha que legal. da Fórmula E. Aprendi muito nessa história de fazer um negócio, fazer uma startup. Durante praticamente 2 anos, até o momento que eu fui, que eu achei que eu era muito novo ainda, que eu queria correr. Daí eu saí da Fórmula E como organização e assinei com a Abit para correr. E daí, isso foi em maio e a primeira corrida foi em outubro de 2014. E do início dessa conversa com eles até andar pela primeira vez num carro, demorou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Porque, assim, obviamente, como eu ia competir, não podia testar o carro. Aham. Senão ia ter uma vantagem em relação aos outros. Então, quando o carro ficou pronto pela primeira vez, eu falei: não, não vou assinar com a equipe, vou correr. E daí eles chamaram um francês lá para testar o carro. E eu acabei assinando com a Abit e correndo. Mas, durante esse processo, a gente fez várias apresentações em Vegas, em Hollywood, enfim, levou o carro para todo lado. Foi bem legal. Foi um processo, foi uma época interessante. E eu entrei na Fórmula E porque eu já tinha vindo da Fórmula 1, que os carros já estavam começando a ser híbridos, em 2009, 2010. E quando eu corri de LMP1, os carros já eram quase 50% híbridos. O último, em 2016 já eram 50%. No primeiro ano que eu corri, que foi 2012, 2013, já existia um carro híbrido. Então era Pela Audi, né? pela Audi. Então já era natural, foi o primeiro híbrido a ganhar alemã. E já era natural essa eletrificação dos veículos. E conversando com quem entendia, já estava claro naquela época que ninguém falava de carro elétrico, que o futuro era elétrico. Era só uma questão de quando, como, tal, mas ia ser elétrico. Então, eu apostei minhas fichas na Fórmula E e acabou aí faz 9 anos que eu estou na categoria. Lucas, como é que foi essa coisa aqui no Brasil? Como é que foi? Foi no Sambódromo do AMB, que é um palco para o Brasil, um lado cultural muito forte para a gente poder apresentar também, né, o nosso país para o mundo, né? 190 países rolou a transmissão, então é bem importante. A gente sempre fala aqui da Fórmula 1, né, de anunciar os países para o resto do mundo. E o Brasil foi isso. Como foi para você guiar? Como é que foi para receber o carinho do público? Que você estava bem engajado. É, Olhava as redes sociais, o Lucas estava aqui, depois estava lá, depois, né? Não parou, menino, viu? foi uma semana foi a semana mais que eu mais trabalhei na minha vida, acho. Mas assim, primeira pergunta: por que no Sambódromo, né, não em Interlagos? A Fórmula E, ela corre nas cidades. Desde o começo, a ideia era pegar Mônaco, Singapura, e replicar isso em todas as outras áreas, porque a Fórmula E consegue correr devido ao barulho, ou à ausência de barulho, devido ao fato de não ter nenhuma poluição e das cidades estarem cada vez mais querendo descarbonizar a frota. É muito fácil correr em lugares que a Fórmula 1 nunca ia poder correr. A gente correu em Zurique, na Suíça, por exemplo, 54 anos depois da última prova de automobilismo que teve lá, que é proibido ter prova de automobilismo na Suíça. Então, assim, estava escrito lá no... Eu ganhei essa prova, né? Então, tipo, antes do Lucas, quem ganhou foi o Fangio.
Com seu contemporâneo. Contemporâneo. Quem ganhou a última corrida de carro na Suíça? O Fanch. Então a gente correu no centro de Paris, ali do lado da Torre Eiffel. A gente correu no porto de Hong Kong. A gente corre em Mônaco. A gente correu, enfim, em nos centros de cidades que seriam praticamente impossível correr com carro a combustão hoje em dia. Né? Nova York, Miami, não afastado lá na arena que a Fórmula 1 corre, não, do lado do American Airlines Arena, na Brickell ali. A gente correu, o Long Beach corre em Indy, então a gente correu. Mas enfim, a gente correu em vários lugares que seriam impossíveis e as cidades não aceitariam correr. Então, assim, a gente correu no AMB porque a gente queria correr no centro de São Paulo e não num autódromo. Daria para correr em Interlagos? Daria. A corrida ia ter menos voltas, mas daria para correr, mas não era o target. Eu desenhei uma pista ali no Parque de Ibirapuera, que inclusive foi homologada pela FIA. E ali seria para mim a cereja do bolo, porque na minha opinião, um dos lugares mais bonitos, se não o mais bonito de São Paulo. Sim. Na frente da Oca ali, né, de todos. Então, mas o AMB, pelo fato de já ter arquibancada pronta, já ter estrutura pronta, né? A reta lá é perfeita para isso. O custo-benefício de fazer a prova lá foi era o mais difícil de encaixar. Que tudo precisa fazer sentido, obviamente, de um ponto de vista econômico ali, para a cidade, para os patrocinadores, para todo mundo. Então, a única modificação que a gente fez comparado com a pista da Indy, usou muita coisa da Indy, os molotons de concreto lá e tal, mas a gente não queria fechar a marginal, para não atrapalhar o trânsito. Então, que já é bom. Não. Que já é uma beleza, então fechar ali não daria muito certo. Então o que a gente fez? Fez a pista voltando pela Olavo Fontoura, que é aquela avenida entre o Campo de Marte e o Sambódromo. Então praticamente usava metade da pista da Indy, só que voltava pelo outro lado. E ficou uma pista bem legal, muito ponto de ultrapassagem, com uma reta grande de 750 metros, que para a Fórmula E é grande, porque o carro já chega a 270 km por hora, numa reta que é metade da reta de Interlagos, mais ou menos. Sim. Então, assim, foram 35 mil pessoas, foi um sucesso. Então, foi muito, muito legal. Pessoalmente, para mim, eu bati na classificação no muro, daí larguei em último. Parte. Daí larguei em último, passei lá 9, cheguei a ficar em 10º, acabei terminando em 13º, mas meu carro esse ano não está muito bom, é praticamente impossível competir com Porsche ou Jaguar, mas dentro do possível foi uma boa corrida, e mesmo classificando um pouco mais para frente não daria para brigar por um pódio. Então assim, eu vejo mais como um evento como um todo, foi excelente, muito feedback positivo, tem muito que melhorar. Então, com certeza teve gente que foi e acabou, teve trânsito, teve muita gente, teve mais gente do que o esperado, então tem muito que melhorar, mas o primeiro passo foi dado. Isso é mais do que um evento de automobilismo, abre essas portas de São Paulo, como a primeira capital do Brasil aberta para eletrificação, realmente mudando a frota dos ônibus da cidade, aumentando os pontos de recarga, infraestrutura. Então, mais do que um evento, foi uma abertura de todas essas frentes que a Fórmula E abraça. Ô Lucas, mais do que tudo isso que você falou, acabou a piada. Você sabe que estava rolando uma piada, né? Não, qual que é? É boa? Não, o pessoal falou, porque a Fórmula E não está correndo no autódromo, porque está rolando um festival de música em Interlagos, não era isso? Aí eles colocaram corrida de carro no autódromo, no sambódromo e a música no autódromo e tal. Gente, está explicado. Está aqui. A verdade, a Fórmula E aproveita esses momentos para correr realmente na rua. Acabou a piada, Brasil! Obrigado! Ó, para você que estava aqui até agora, deixa aquele joinha, hein? Pois é. No futuro. Fazer o quê? Por que não fazer os dois juntos no futuro? Ao mesmo tempo, porque não vai atrapalhar o barulho de uma coisa na outra. A hora que acaba a corrida, começa o festival. Não, faz junto. Daria pra fazer. É. Não é uma ideia, não. Olha aí, eu iria.